Tô gravando agora, beleza? Beleza. Ó, eu vou abrir aqui a... Ah, não tô mostrando a você não. Vou mostrar aqui porque aí fica registrado, né? Acho que essa tela aqui... Pronto, tu tá vendo minha tela, né? Tô. Eu botei aqui, ó, no dia 2, né? E até então aqui só você respondeu o projeto, né? Eu precisaria dos demais, avisa pro pessoal aí. Quem não fizer isso aqui não vai passar na disciplina. Eu entendo até que quem não fizer é porque não quer concluir a disciplina agora, né? No formato à distância. John talvez queira, talvez mais uma pessoa, duas. Diga a eles aí que eles têm que me informar até hoje. Já passou do prazo, inclusive. Qual é o projeto? Já passou do prazo. Porque eu vou definir as questões das consultas, né? O projeto vai ser baseado nisso aí, no o projeto vai ser baseado no nas aulas, né? Nessas aulas que estão sendo gravadas e postadas aí na playlist da disciplina. Eu vou ter que compartilhar de novo aqui, porque se eu... Uma tela inteira mesmo. Consegui só dar o script do meu aí, Thiago, ou não? Não, rodar não, porque eu só vou rodar no final. Mas aparentemente tá correto. Beleza? Seu script tá bom. Tranquilo. Você pode você mesmo rodando e vendo se vai funcionar. Zero banco. Eu vou abrir aqui o Eu BG. dei uns inserts ainda, só que eu não esqueci de Cada. copiar, sabe? Eita. Aí você faz um backupzinho. Eu vou mostrar aqui hoje. Aproveitar. Antes de começar a aula de hoje, mostrando a você aqui. Desculpa aí o fundo. Eu não sei como é que muda isso aqui. Ainda bem que tá gravado essa. Eu nunca mudei. Não sei se a gente pode. Esse fundo de coisa que eu vou melhorar depois. Deixa o microfone aqui tá assim. Pronto, ali é só colocar. E depois na altura eu vou até medir. Na altura da tomada ali eu vou ajeitar, vou botar uns coisinhas. E na mesma altura aqui dessa parede aqui que pega também. Eu vou abrir aqui o PGA de mim. Ah, já estava aberto. Tava com ele aberto aqui, deixa eu fechar isso. Oxe, fechei. Essa é a versão mais antiga que eu estou utilizando aqui, mas vocês podem utilizar qualquer uma, tá? Nosso projeto está aqui nesse servidor aqui, assim, post. Então o que é que tu vai fazer, ó? Tu vai fazer o seguinte, ó. O nosso é esse sistema Tenos, ó. Você pode... Vou aproveitar agora e... Se você quiser eu falo logo agora. Para como fazer aqui usando a ferramenta, que é mais rápido. Como vocês têm um curso técnico, a gente tem que resumir algumas coisas. Não dá para entrar em vários assuntos de SQL. Hoje a gente conclui praticamente o conteúdo. Vai dar mais do que tempo para fazer isso. Na próxima aula a gente... Como a nossa aula é na terça às 2, né? Não tem como eu fazer uma aula de revisão e uma aula e a prova, né? Fica meio que complicado, porque eu na próxima aula dou a revisão, aí vocês já fazem a prova. Não deu nem para você assimilar aquela revisão, né? Entendo eu. Então, se fosse terça e quinta, aí sim, na terça eu dava uma revisão, na quinta era a prova, um exemplo. Mas como na terça vai ser a prova, e vai ser também a prova de reposição, caso alguém não tenha feito, mas
se for fazer reposição, tem que me notificar, né? Quem for fazer reposição. Então, na terça conclui, não vai ter aula, vai ter só a prova, né? E a prova de reposição para quem tem, e também o envio do projeto. Eu tinha botado aqui até dia 20 a apresentação do projeto. Cadê? Eu botei até dia 20 a 22. Dia 22. Dia 22. Até o dia 22. Mas se você quiser já ficar livre e apresentar no dia 20, no dia da prova, seria interessante. Que aí, se você tiver alguma coisa para melhorar, você melhora. No dia 22, manda de novo. Entendeu? Entendi. Então, você pode fazer um backup do banco usando os comandos, tá? Dá um refresh aqui. Show. Não, aqui não, aqui mesmo. Tá, eu vou mostrar aqui pra você. Você tem um banco aqui, você pode fazer um backup dele ou um restore. Então você faz um backup aqui. Há diversos formatos de backup, né? Formato plain aqui é um formato mais, como é que eu diria? Eu gosto de usar muito esse tar, mas aqui é um formato mais limpo. Tá, eu vou criar aqui um backup. Geralmente eu uso assim, eu vou botar aqui backup ST de sistema tênis, tá? Ele cria uma query aqui, vamos ver se ele vai. Esse backup é pequeno, ó, process exit code 0. Ele criou aqui tudinho, ó. Ele é o verdadeiro, é o conhecido dump, né? Ele dá um pg dump aqui lendo, e ele cria, ó. Ele cria um esquema, ele cria table inscrição, aí cria sequence, faz todo o procedimento, tá? Tudo que a gente fez, cria os donos, babá. Existem algumas opções aqui, como por exemplo, eu não marquei, nesse caso aqui, data, pré-data, essas opções, tá? Done, pronto, tá lá. Eu posso aqui chegar, criar um novo database, eu vou criar aqui. Vou chamar de ST. E aí eu dou um restore. Vem aqui em ST e dou um restore. Procurar lá não sei se esse cara aqui ele vai funcionar assim, com restore. Deixa eu ver. Pronto. Ele está dizendo arquivo de entrada parece estar no formato texto. Isso, exatamente. Perceba, a gente fez usando o plain, né? É um formato mais puro, ele usa o próprio texto. Eu vou tentar abrir aqui o Open, acho que esse cara aqui. Acho que esse cara aqui vai abrir. Backup ST, perfeito. Então aqui ele te dá os comandos que ele usou para criar aquele banco, né? A gente tá aqui no contexto do ST, né? Ele dá até a ordem dos insertos ou não? Não, no caso aqui, ó, ele deu os alter tape que a gente tudinho, ele faz tudo, babá. Ele cria aqui um comando que eu não mostrei para vocês, que é o copy. Ó. Copy, responsável, babá, tá vendo? Acho que eu mostrei esse comando. Ele faz uma cópia.
Uma cópia é como se fosse uma cópia dos dados, né? Então, esse é um processo para você ver o que está sendo feito, tá? Por trás dos planos. Não vai funcionar assim. Tá? Você teria que ir aqui verificando, executando, só que aqui é para você, digamos assim, eu gosto de mostrar isso para os alunos entenderem o que foi feito para estudar. Mas, normalmente, o que é que eu utilizo? Esse aqui, ó. Eu nunca utilizo aquele. Eu boto o curso mesmo. O formato, esse formato aqui, ó, ponto backup. Feito. Então aqui não tem nada, né? Não tem nada. Então eu vou aqui agora para ele funcionar. Se ele não funcionar, aí é bronca. Isso. Aí ele deu o backup. Deu todos os comandos. On. F5 aqui para atualizar, ó. Criou a tabela. Tudo certinho já, tá vendo, ó? Todos os dados. Fiz um backup. Entendeu? Tudo aqui, ó. Entendi. O que acontece? O que você fez? Você disse a mim que tá com os insertos, mas não salvou, né? Talvez você fazendo, você pega a tabela aqui, ó. Por exemplo, a tabela responsável, torneio. Tem esses dois torneios. Você pode dar um backup dessa tabela, tá? Talvez você fazendo aqui com plain. Peraí. Vou criar essas 3 seções. Tá. Ele vai substituir, né? Peraí. Backup torneio, tá? Isso. Então fiz um backup. Tá. Aí eu vou vir aqui. Não vou salvar esse cara. Ele salva esse copy aqui. Talvez com ele você consiga quer ver? Recuperar os arquivos que você escreveu, entendeu? Você pode até... Então salva alguns inserts ainda. Só a da última vez, porque eu tava atualizando por dia, atualizando aos poucos. Deixa Aí eu ver os aqui. últimos dias eu não consegui não. Pera aí daqui eu vou mudar o nome dessa tabela aqui para torneio 2. E vou... Ele não vai querer assim não, ele vai dar erro. O que você pode fazer... Porque aqui ele salva com copy. Você pode fazer um backup da própria tabela, daquele mesmo jeito. Você faz um backup, usa o custom aqui, que é o ponto backup, e dá um restore da própria tabela. Tenta fazer isso. Agora você vai lá e... O ruim é que você vai ter que mandar o script, né? Funcionaria se fosse uma base de dados. Funcionaria se fosse uma base de dados normal, que você estivesse trabalhando. Você vai ter que mandar o script, é bom que você tenha mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo em outro formato. Tá, um resumo. Directory. No plain. Não.
Agora não muda muita coisa não do banco de dados, não. Só tem mais dados, né? Hum? É, esse problema que eu tô. Só vai mudar a quantidade de dados que Não, é a tem. quantidade de dados, para poder rodar aqui. Que eu vou só fazer o seguinte, eu vou só selecionar pedaço por pedaço, eu não vou nem executar de uma vez, mas eu vou selecionando pedaço por pedaço, até porque se tiver algum erro eu vou verificar qual foi o erro e vou tentar consertar o erro para poder rodar o resto, entendeu? Aí vou selecionando pedaço por pedaço até rodar todo o seu script. Não deixa de fazer aquela parte documental, tá? A do, Sim, a parte do Word, tá a falando? parte do Word, especificando a modelagem dos dados, como é que ficou. Né? Você pode usar aquele modelagem de entidade de relacionamento, como a gente vinha usando, mas você pode usar já uma modelagem, que essa daqui eu acho que está no... Eu mostrei para vocês, né? Lá no BR Modelo, que você coloca os atributos já dentro da própria entidade, não fica aqueles atributos naquele. Ali a gente usa mais quando é no começo do projeto, né? Mas tem uma visão aqui que é a visão mais lógica, essa daqui, ó. Que quando você coloca uma entidade, ó, nova tabela, você já pode usar nesse formato aqui. Novo campo, você já bota aqui dentro, ó. Não fica naquela modelagem conceitual, né? Que eu crio uma entidade, crio um atributo e faço isso. Olha, aqui é muito mais prático, né? Você pode usar dessa forma aqui. Inclusive, na prática, eu nunca vi, sabe? Só no início mesmo. Você está relacionando entidades aqui, você faz... Você não bota todos os atributos da entidade aqui. Você bota ali só para o cara entender o que é. Mas no modelagem lógica, aí sim, você começa aqui a fazer um desenho lógico. Né? Você começa a botar aqui o campo. Você bota aqui ID, né? A tabela. Aí você clica aqui na tabela, ó, muda a tabela aqui, aí você já coloca tabela tenista, né? Aí o campo aqui você já pode dizer se ele é chave primária, né? Aí ele já marca aqui como chave primária. Único sim, chave estrangeira não. Tipo de campo, aí você já escreve aqui inteiro. E assim você vai brincando, né? Eu tô aqui no site mesmo, do BR Modelo. Aí tem Massa. uma que é tabela e tem outra que é visão. Qual a diferença, sabe não? Tabela e visão, sim, pô. A visão, a gente não falou de visão no... A visão, ela tem uma... Tá aqui, ó. A visão, ela é como se fosse uma... Bota entre aspas isso aí, tá? É como se fosse uma tabela dinâmica do modelo. Imagina aí que tu... A todo momento precisa... Não é de todos os tenistas, mas tu precisa, em algum momento, dos tenistas da quinta classe, da quinta categoria, certo? Então, para que tu não ficar select asterisco front tenista, where tenista ponto nível técnico igual a 5, um exemplo, ou igual a categoria quinta classe lá, você cria uma view. Eita, tô com um negócio. Você cria uma view e em cima da view, uma vez criada aquela view, toda vez que você quiser, estudou aqui, ó. Toda vez que você quiser, não está nesse material não, está naquele outro. Os tenistas de quinta classe, você não vai chamar lá para fazer uma consulta, entendeu? Em tenista. Você vai dar uma select asterisco from, vamos chamar aqui tenista view ou tenista quinta classe, tá? É um exemplo. A gente viu aqui nesse
um desses materiais aqui. Na aula passada a gente viu esse aqui, não foi? Viu. Ou foi na aula que eu gravei, não lembro. É, ficou pra ver esse aqui, ó. Eu pensava que tinha mostrado sobre views. Esse material aqui. Aqui, pô. Criação de uma tabela com linhas de outra tabela. Aqui, criar delete. Create tal. Pronto. Create view. Ó. Certo? Você vai, por exemplo, empregados sede. É uma view da seguinte forma: select nome, endereço, sexo, data de nascimento de empregado. Então, tipo, ele não está trazendo aí, provavelmente, todos os atributos do empregado. Então, se você der se você der depois aí, select, asterisco from empregados sede, por exemplo, aí ele vai trazer o resultado dessa consulta aqui. Como se você colocasse um select numa variável e depois chamasse ela. É mais ou menos essa ideia. Exatamente. Mais ou menos isso aí. Beleza? Na aula de hoje, vou mostrar para vocês, é uma prática de consultas. A gente viu isso aqui já, não foi? Só que não por aqui. Então, assim, essa é a ideia de uma consulta, né? Uma consulta simples. Onde você manda selecionar um conjunto de colunas de uma tabela. E quando você quer filtrar aquele resultado daquela tabela, os dados daquela tabela, você usa o where com alguma expressão lógica, né? Por exemplo, onde, where é sempre em inglês, né? Para o português é onde, blá blá blá. Ou seja, onde o ID é igual, onde o ID é maior, onde o nome começa com A ou termina com A, aquela toda é uma expressão lógica. Você vai filtrar os dados dessa consulta aqui. Com ou sem o uso do where, você pode também agrupar atributos. E aí a gente vai ver na prática para entender melhor. Né? Após uma consulta normal, é como se você tivesse uma consulta normal aqui, com ou sem o where. Após uma consulta normal, você tem um certo resultado. Eu quero entender o que é o agrupamento. Imagina aí, deu uma consulta, aí na consulta aparece lá, vamos dizer, selecione os tenistas onde nível técnico igual a quinta classe, um exemplo. Aparece lá 100 tenistas, quinta classe. Aí só que do lado aparece o nome do tenista, aparece quinta classe, o nível, o ID da quinta, se estiver numa tabela, né, referenciando o ID da quinta classe. Aí aparece do lado a raquete que o cara utiliza, a marca, Red. Aí o outro cara aparece Wilson, outro Red, outro Wilson. Pá, beleza. Eu só olho aquela consulta, aquela planilha não, né? Aquela tabela, aquele resultado, né, em formato de tabela. Aí você olha e diz assim: tá, beleza.
Se eu quiser agora agrupar isso aqui com todos os tenistas que jogam com Red e todos os tenistas que jogam com Wilson. Se eu quiser saber, por exemplo, quantos tenistas jogam com Red e quantos tenistas jogam com Wilson nessa consulta. Se quiser fazer esse agrupamento, eu vou agrupar todo mundo que joga com Red e todo mundo que joga com Wilson. Claro que quando eu agrupo, eu perco todo tipo de resumo, todo tipo de agrupamento que você faz, você vai perder os detalhes, né, das coisas. Você está fazendo qualquer coisa na vida, você está agrupando um certo resultado, você vai perder detalhes daquele resultado, mas você não está interessado no detalhe naquele momento. Você está interessado no resumo final. Por exemplo, se eu te dou uma lista de valores e duas listas de valores, né? Duas listas de notas, as notas dos alunos na disciplina português e as notas dos alunos na disciplina matemática. Aí eu te peço, ó, dá um resumo, agrupa esses dois resultados aí, porque são 2.000 alunos, eu não tenho como olhar as notas de 2.000 alunos de português e não dá. Me dá um resumo, o que é que tu vai fazer? Ah, professor, então eu vou te dar uma média aqui das notas de português e das notas de matemática. Aí as notas de português deu, sei lá, 8.8 e matemática deu 7,5. Ah, beleza, então eu tenho uma ideia que as notas de português parece, né? Parece, aí eu não vou entrar no lado estatístico da coisa, mas parece ter uma média maior, estatisticamente falando, dessa forma, do que as médias de português. Parece que os alunos tiram notas melhores em português do que em matemática. Mas como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu fiz uma média, eu resumi os dados de português e matemática em um só número. Sumarizei. Tá. O que é que me interessa naquele momento? Era uma sumarização. Podia ser média, mediano, o que você quisesse. Então, você sumarizou para mim. Você me disse a nota de um é 8.8, a nota do outro é 7,5. Beleza. Você sumarizou para mim. E é o que eu quero. Eu quero uma sumarização daquilo ali. Qual é o problema? Eu perco o detalhe. Ah, mas eu quero ver qual foi a maior nota de português. Se alguém tirou 10. Se alguém tirou 10 em matemática. Qual é o desvio padrão de português e qual é o desvio padrão de matemática? Não tem como eu saber. Eu perco os detalhes. Não é isso? O agrupamento faz mais ou menos isso. Ele vai agrupar. Ele vai, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ele vai agrupar todo mundo que joga com Wilson, todo mundo que joga com Red. Aí, beleza. Eu vou agrupar por quê, então? Aí eu vou escolher um atributo. O atributo de agrupamento. Nesse caso é o quê? Marca da raquete. Então eu vou dizer um group by por marca de raquete. E aí eu posso usar funções de agrupação, de agregação. Por exemplo, o que é que eu quero... Uma vez que eu agrupo todo mundo que joga com Wilson, o que é que eu quero fazer? Ah, eu quero contar. Eu quero que você me dê quantos jogam com Wilson. E quantos vão jogar com Red. Já que eu agrupei pela marca, dividi quem joga com Wilson e quem joga com Red, e dei então a quantidade. Pá. O resultado dessa consulta vão ser duas linhas. Duas linhas. Em uma linha vai ter a quantidade de pessoas que jogam com Wilson, na outra linha a quantidade de pessoas que jogam com Red. Mas se eu quiser saber quem joga com Wilson e quem joga com Red, eu não sei nessa consulta. Eu teria que fazer uma nova consulta. E aí dizer, selecione o nome do tenista e a marca da raquete, da tabela front tenista, né? O ERE, se fosse necessário, de quem é da quinta classe ou não. Uma vez feito esse agrupamento, eu posso criar um novo filtro aqui para funcionar dentro do agrupamento. Por exemplo, eu agrupei por marca da raquete. Aí tem lá o Wilson, tem lá Red, tem lá Prince, tem lá Babolat, tem lá... Qual a outra marca de raquete aí? Yonex. Tem várias marcas. E eu tenho lá 5.000 tenistas. Show! Agrupe aí e conte quantos tenistas jogam com cada marca. Então, se tem 5 marcas, se eu mandei agrupar pela marca, a primeira linha vai trazer o quê?
a marca e a quantidade de pessoas que tem naquela marca. A segunda linha, a marca e a quantidade de pessoas. A terceira linha, a marca Prince e a quantidade. A quarta linha, a marca Babolá e a quantidade. A quinta linha é o nexo e a quantidade. Show! Agrupei por marca. Só que aí eu quero ainda ter uma condição de agrupamento. O que seria isso? Eu não quero que apareça necessariamente as 5 marcas. Eu quero só que apareça as marcas que tem mais de 100 tenistas. Aí eu vou usar um have e vou botar essa condição. Então, se tiver alguma das marcas onde a contagem, onde o count for menor do que 100 tenistas, ele vai cortar e não vai aparecer no resultado da consulta. E por fim eu vou dar um order by. Como eu quero ordenar aquele resultado. Né? Por que atributo? Pela marca da raquete? Pela quantidade? Enfim. Né? De pessoas. Então é isso que a gente vai ver agora. Né? Entendido até aí? Tá. Mostrar aí na prática. Beleza, vai começar agora. Primeiro, a gente tem esse sistema aqui que a gente criou para aprender a criar tabela. Mas você conseguiu compreender essa ideia, principalmente do agrupamento? Sim, consegui. Beleza. Então vamos lá. Ó. Aí a gente criou essas 5 tabelinhas, já onde a gente disse que tenista pode fazer várias inscrições. E várias inscrições também tem. E cada inscrição é de um tenista específico. Um torneio tem várias inscrições daquele torneio. Cada inscrição é de um torneio específico. Um responsável, ele é responsável por um torneio. E um torneio... Não, um responsável é responsável por um ou por vários torneios, né? Até vários. Mas um torneio só tem um responsável. E o nível técnico, ele está em um tenista. Né? O tenista tem um nível técnico, ou seja, um nível técnico pode estar em vários tenistas. O mesmo nível técnico. Da mesma forma, o nível técnico, ele faz parte de uma inscrição. E aí, né, para quem está pegando agora aí, pode pensar, se tu mapear isso desse jeito vai ficar ambíguo, porque tu está dizendo que um tenista, ele faz uma inscrição e o tenista tem um nível técnico. Então não tem para que a inscrição ter nível técnico. Não sei se você estava pegando a lógica aí, Marcos. Porque o nível técnico da inscrição vai ser o próprio nível técnico do tenista. Concorda? Aham. Qual é a inscrição? O nível técnico do tenista. Só que aí tem um problema. O tenista ele tem um nível técnico hoje. Amanhã ele tem outro. Beleza. Então o nível técnico da inscrição vai ser o do tenista naquele corrente momento. Só que tem um porém também. A inscrição, um tenista ele pode ter mais de uma inscrição. E que inclusive no mesmo nível técnico. Só que vai ser em torneios diferentes. Beleza, mas aí ele vai pegar o nível técnico da inscrição, vai ser o nível técnico do tenista naquele momento. E aí o problema que tem aqui é que no mesmo torneio, o tenista pode ter mais de uma inscrição. Por quê? Porque ele pode fazer uma inscrição no nível técnico dele e no nível técnico acima do dele, pelo menos um nível. Né? Isso é uma regra de negócio do sistema de tênis que a gente está desenvolvendo. Então, por causa disso, eu não posso considerar que o nível técnico da inscrição vai ser exatamente o do tenista. Então, por causa disso, eu preciso, na inscrição daquele tenista, ter o nível técnico daquela inscrição. Porque uma coisa vai ser a inscrição, o nível técnico daquela inscrição específica, daquele tenista, naquele nível técnico para aquele torneio. Né? Isso aí é único. A inscrição do tenista no nível técnico e no torneio. E o nível técnico do tenista naquele corrente momento. Você poderia até pensar que um tenista teria vários níveis técnicos e não apenas um. E um nível técnico está em vários tenistas, assim como já é. E aí tenista e nível técnico seria um relacionamento N para N. Isso iria gerar uma tabela no meio associativa, tenista nível técnico, que ia criar um histórico de todos os níveis técnicos que o tenista já teve. Se isso for interessante para o sistema, poderia ter sido feito. No caso, a gente aqui não fez. Esse é o nível técnico do tenista naquele corrente momento.
Se o tenista hoje é quinta classe e amanhã é quarta classe, o que é algo comum, ele muda, o nível técnico dele vai ser alterado e ele para. A gente não sabe mais que ele foi quinta classe um dia. Aliás, até sabemos se ele tiver já feito alguma inscrição. Se ele tiver feito alguma inscrição na quinta classe lá atrás, porque ele podia fazer, hoje ele não vai poder mais porque ele está na quarta. Se ele fizesse alguma inscrição na quinta classe em algum torneio, ficou registrado lá a inscrição daquele tenista na quinta classe. Isso quer dizer que um dia ele foi quinta classe. Mas se ele nunca fez inscrição em torneio, joga quinta classe, e antes de fazer qualquer inscrição em torneio, dissesse, olha, eu agora sou quarta, para o sistema ele nunca foi quinta. Ele sempre foi quarta, porque o sistema não guarda o histórico dele. Agora, se esse histórico fosse interessante para o software, para o sistema que está sendo desenvolvido, aí era interessante que fosse N para N, tenista nível técnico. Um tenista ele tem vários, ele tem um histórico de níveis técnicos. E aí, quando fosse definir o nível técnico do tenista, lá na tabela associativa, que seria a tabela tenista nível técnico, a gente teria o ID do tenista e o ID do nível técnico, porque aquele tenista era daquele nível técnico. E um outro campo que seria o quê? É o corrente? É o atual nível técnico, aquele? True ou false? False ou true. Né? Então, o tenista ia ter um ID tenista, ID nível técnico, e um campo para dizer se é o true ou false. Algum deles ia ter que ser true, né? E aí você tem que fazer um tratamento aí nessa base, nessa tabela tenista nível, que iria garantir que o tenista 1 tinha que ter o campo nível corrente true em algum deles, em alguma das informações dele, e apenas um, né? Em apenas um, porque ele não pode ter true com nível técnico 5 de quinta classe e true com nível técnico 4 de quarta classe. Ele não poderia, se ele tivesse um histórico, senão ele ia ter true, né? Então isso aí seria normalmente tratado no código, né? Pelo desenvolvedor. Só estou comentando isso aí para aumentar o seu conhecimento quanto a essa relação. Isso é discutível. Esse tipo de discussão é comum em projetos, tá? Em sistemas, quando está sendo desenvolvido, está se criando a base de dados, que é algo que vai se criando logo no início do projeto, na fase de projeto, normalmente. Então, esse tipo de discussão é feita, e aí vai se ver a necessidade ou não de ter aquela tabela. Nesse caso aqui a gente decidiu que não. E no sistema real que existe, realmente não tem. Mas aí explicado porque o nível técnico, a inscrição também tem um nível técnico, né? Tá gravando, tá? Tá. Porque a inscrição também tem um nível técnico, beleza? E é também o próprio torneio, e aí sim, eu não coloquei aqui, mas um torneio, o torneio, ele tem vários níveis técnicos, concorda? A gente nem olhou se coloquei aqui se eu não coloquei, deveria ter colocado. Vou mostrar aqui para vocês. Para você, né? Veja só, um torneio, ele tem vários níveis técnicos. Por quê? Ele pode ter inscrição para um nível técnico da primeira, da segunda, da terceira. Inclusive isso é comum. Tá dizendo um da primeira classe se inscrever no da quinta classe, no torneio da quinta classe. Peraí, visto que eu vou... Aqui, ó, o torneio com nível técnico, eu não relacionei, ó. Mas quando você cria um torneio, você tem que dizer quais são os níveis técnicos daquele torneio. O torneio vai ser só de primeira classe? Do jeito que está aqui, eu nem estou dizendo qual é o nível técnico daquele torneio. Nem tem o atributo, tá vendo? Só estou dizendo que eu tenho um torneio. Mas se eu quiser saber quais são os níveis técnicos daquele torneio, eu vou ter que vir em inscrição e pesquisar todas as inscrições onde tem aquele torneio.
E aí pegar todos os níveis técnicos que foram consultados. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, eu teria que dizer quais são, por exemplo, aqui, ó, quantos torneios eu tenho? Tenho 2 torneios, 1 e 2. Quantas inscrições eu tenho? Tenho só uma inscrição aqui, ó, no torneio 1. Se eu quisesse perguntar quais são os níveis técnicos do torneio 1, não tem como eu saber, não tem aqui. Aí você diz, não, tu vai lá, inscrição, puxa um select onde ID torneio igual a 1 e olha todos os valores que tem de nível técnico. Então tem um 3 aqui. Ou seja, por enquanto esse torneio só tem o nível técnico 3, que é terceira classe, provavelmente. Não, quinta classe, inclusive. 3 é o código, a gente fez isso aqui de propósito, né? Pra não... Ah, não, desculpa, peraí. É o ID3, desculpa, tava olhando para isso aqui, não tem nada a ver, tá? Para cá. Terceira classe, quinta classe. Então, exatamente, ó, número 3 é a quinta classe. A gente mudou isso aqui de propósito, né? Para criar esse código valor. Inclusive, esse código valor tem que ser assim, ó. 3, 4, 5. A gente ia até mudar isso usando update, né? Podemos até usar. Porque esse código valor é um código que a gente criou, explicou, né, que é para comparar as classes. E de propósito eu mudei esses IDs para não comparar pelo ID. Por exemplo, aqui eu garanto que a terceira classe tem valor 3, a quarta 4, a quinta 5, iniciante 6, a primeira 1 e a segunda 2, para poder comparar, para eu poder dizer assim, bem, o tenista é da quinta classe, ele pode jogar iniciante? Não pode. Como é que eu sei disso? Eu pego o código valor da quinta classe e vejo que é menor do que a de iniciante. Então eu não posso. Se for maior, eu vejo que a de quinta classe é menor do que a iniciante. Agora, se a inscrição é em que o código valor é menor ou igual ao código valor do nível técnico do tenista, por exemplo, o tenista é quinta classe, tá lá um ID3 para ele, né, no campo de nível técnico, ele é quinta classe. Então, o código valor do nível dele é 5. Ele pode fazer inscrição no iniciante? Não, porque eu vou verificar lá que iniciante é 6. Entendeu? Iniciante é 6. O projeto 6 real pode... mesmo, Isso. quanto maior a classe, melhor o tenista? É? Ao contrário. Quanto menor a classe, melhor o tenista. Então, por isso que ele não pode. O iniciante até comprova isso, né? O iniciante, valor 6. Ah, mas como tu vai implementar isso aqui, é tu que sabe. Se tu quiser dizer assim, não, esse iniciante aqui, primeira classe vai ser 100. Aí eu faço a lógica ao contrário. Mas aqui foi implementado assim, por exemplo, no projeto real fica mais simples, né? E aí eu verifico se é maior. Por exemplo, se o código valor da classe que ele está se inscrevendo, da categoria, né? Categoria, no caso aqui é um nível técnico, vou chamar de nível técnico. Que ele está se inscrevendo é maior do que o nível dele, eu não permito. Tem que ser menor ou igual, porque se é menor é porque é mais difícil. Aí ele pode. Ou igual, porque é a categoria dele, o nível dele. Entendeu? Então, assim, o nível técnico ele deveria estar aqui com o torneio. Porque um torneio tem vários níveis técnicos e cada nível técnico pode estar em vários torneios. Estou indo para N. Não botei aqui, mas no projeto real tá. Do jeito que tá, eu estou considerando o seguinte, que todo torneio tá aberta a inscrição para todas as categorias. Você está entendendo? Tô. Todo torneio, quando for abrir, digamos lá no sistema, né, um formuláriozinho de inscrição, quando vai abrir as inscrições, aí tem inscrição para que categoria? Para todas. O sistema vai mostrar todas essas categorias. Aí, se ninguém se inscrever na primeira classe, não tem torneio de primeira classe. Se o responsável do torneio colocar uma observação lá e disser o mínimo de inscritos por classe são 5 inscritos por classe no mínimo, 8 no mínimo, por exemplo, tá lá, 8. Se só deu 7, ele devolve o dinheiro e cancela aquela categoria. Do jeito que está hoje, do jeito que está agora, funcionaria tranquilamente. Qual é a diferença? A diferença é que para qualquer torneio,
todas as categorias iriam aparecer lá. Porque não tem como eu filtrar as categorias daquele torneio. A não ser que eu fizesse uma relação entre torneio e nível técnico. Que é como existe no sistema real. Tranquilo? Entendeu isso aí que eu estou dizendo? Tranquilo. Eu estou explicando só para você ganhar experiência com esse tipo de discussão. Então, considerando que a gente tem poucos dados aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz aqui um conjunto de consultas para a gente trabalhar em cima dos dados reais. Tá? Um backup um pouco antigo do sistema, mas que basicamente é o que está hoje lá. Você veja que tem 24 tabelas, mas as principais, que é a que a gente está usando para esse projeto, é tenista, inscrição, tem o mesmo relacionamento que está ali, torneio. Aí não tem responsável, como tem lá, porque o responsável pelo torneio é um próprio tenista, que tem que estar cadastrado como tenista. Porque normalmente é assim que acontece, então não precisava criar uma tabela de responsável, né? Mas às vezes acontecia, porque o cara ia repetir os dados lá, não repetir os dados, mas ele iria criar de novo como uma entidade para um objeto responsável. Mas que às vezes acontece, às vezes tem cara que organiza o torneio, mas que não é nem jogador de tênis. Aí o que é que acontece? Faz um cadastro dele como tenista e coloca ele como iniciante. Porque de todo jeito todo mundo é iniciante, né? Pegou na raquete de tênis e bateu, acertou a bola, é iniciante já. Então,
É. Salva nada. Mas vamos ver. Ok. Então, essa de baixo aqui, essa inscrição de baixo, ela está fazendo o Indian Join daquele que a gente já conhece, de torneio, de tenista inscrição com o torneio, onde todo mundo pagou, blá, 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 blá. Ou seja, se o cara se inscreveu 2 vezes, ele vai vir. Ele pagando. Não foi removido. O torneio é o 100. Então, não interessa se o cara se inscreveu ou não 2 vezes. Ele vai vir. E aí vai aparecer o ID dele e o nome dele. É o caso da Ana Carla. Essa Ana Carolina não. Essas são pessoas diferentes. Mas nessa de cima não. Por quê? Porque você está trazendo todos os IDs. E aí tem os 126 aqui. E aqui na grande você vai trazer os tenistas que está dentro desse ID. Então, se o ID, por exemplo, de Ana Carla, que é esse aqui, ó, que aparece 2 vezes, ó, 575. Aqui vai aparecer 2 vezes também o 575. Se você procurar, 575 vai aparecer 2 vezes aqui. Tá, mas quando eu jogo essa consulta externa, ele só vai me trazer os tenistas onde o ID do tenista está nesse conjunto que ele trouxe. Aí quando ele perguntar o 575, ele vai dizer: o ID é 575 de Ana Carla. Tá aqui dentro? Tá. Aí ele só aparece uma vez, Ana Carla. Entendeu? Ele não vai perguntar 2 vezes. Onde é essa 500? Tá aqui de novo? Não. Então por isso que essa consulta grande aqui traz todas as inscrições. Se eu quiser saber Pronto, se eu quiser saber quantas pessoas se inscreveram no torneio 100, pagaram de fato e não remover, e a inscrição, de fato, eles não tiveram a inscrição removida por algum motivo, foram 106 pessoas. Mas tiveram 126 inscrições. Aí, por exemplo, o Wendel tem 2 inscrições. Né? Se colocasse um distinct aí. Um distinct em TID, sim. Aqui. Só que acho que eu teria que fazer dessa forma. O problema é que aqui nome tá ambíguo, é? Não, vou deixar o distinto aqui. Qual foi que eu executei? Funciona também, mesmo com nome. Vai funcionar com distinto, com duplo, né? É. Perfeito. Também funcionaria. Você viu lá que deu 106? Vi. Essa de baixo é uma consulta correlacionada. O que é isso que quer dizer? Dentro dessa consulta interna, onde ele está trazendo a inscrição de tenista, paga, true, removida, e o ID do tenista é 190, você tem uma referência a uma tabela que está do lado de fora, que é o tenista. Você usou o TE aqui, o de tenista, dentro dessa consulta interna, você disse que eu quero inscrições onde... Aqui eu estou trazendo só a inscrição, né? A consulta aqui é só na tabela de inscrição. Onde o torneio é 100, paga, true, removida, falso. Mas o ID do tenista é 199. Eu estou fazendo uma referência aqui ao ID do tenista que está aqui, ó, que é o que eu estou querendo. Ou seja, se eu consultar só isso aqui, eu vou buscar Bruno. Como ele não funciona essa interna, né? Porque ele vai fazer uma referência a TE que tá fora, ela não funciona sozinha. Essa é uma consulta, subconsulta correlacionada.
Por fim, união e interseção. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta onde eu quero as pagas e removidas. Trouxe aqui. Aqui eu estou fazendo um union, onde eu quero select, asterisco from inscrição, onde paga é true, union com select. O mesmo resultado no final. Aqui eu estou fazendo uma consulta onde o campo situação ele é iniciado ou cancelado. Tá, ó. E aqui o campo situação ele é iniciado e cancelado, intercept, interseção, onde o tipo é misto. Então o tipo do torneio é misto aqui, ó. Aqui, tipo de chave misto. Aí ele fez dois conjuntos, né? Eu tenho um conjunto aqui que vai me trazer o iniciado e o cancelado, e tem um conjunto aqui que vai me trazer só os mistos. Ó, é esse conjunto, interseção com esse. Onde é que isso vai se repetir? Só nesses dois registros. Esses dois registros são os únicos dois registros que aparecem aqui. Opa! Aparecem aqui e aparecem aqui. Por fim, esse aqui que vai fazer um inner join tenista, inscrição, blá 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 blá. Torneio pago, tudo a mesma coisa, removido a falso, exceto é uma subtração. Então é esse. Você já vai dizer o nome e o ID do camarada, ID e o nome do cara. Onde, né, tem todo o inner join de tenista, inscrição e torneio, mas onde o ID do torneio é 100, a inscrição foi paga, não foi removida, são em 126, exceto tenista onde? Aí eu tenho essa consulta interna aqui, que é aquela que a gente fez, né? Que dá 126 também. Aqui vai dar 106. Isso. Aquela mesma que a gente já fez. Então é esse menos esse. Provavelmente vai dar 0, né? Isso mesmo, porque é praticamente a mesma consulta, né? Aqui ele não está procurando aqueles 20 restantes não, tá? Porque é o mesmo registro. Mesmo registro não, desculpa. É o mesmo ID. É o mesmo registro lá de tenista. Então, aqueles que se repetem aqui, que não se repetem aqui, quando eu subtraio esse desse, ele não fica como quem não estava. Talvez, se eu botar aqui ponto ID, cadê? Peraí, deixa eu ver qual erro. Não, peraí. Tô com sono já. Ah, tá. Porque eu tenho que botar a inscrição aqui, né? Não aqui. Nesse caso aqui T é ponto .id. Bem, tô com... não vem de todo jeito. Beleza? Eu vou tirar para não confundir. Aqui, pronto. E finalizou, tá? Tem ainda um material aqui que eu disponibilizei. Esse aqui. Não lembro
lembro se eu falei na aula passada, mas é apenas o comando update, que é o comando de atualização, onde você vai dizer qual é a tabela, a coluna que você quer alterar e qual é o critério. Então ele vai fazer essas atualizações aqui. Onde tiver nome like comédia, mude para comédia romântica. Dá pra fazer isso naquela, né? Onde tiver masculino. No projeto não vai precisar de update. E isso, dá pra fazer em vários, né? Isso é um update, né? Por exemplo, set país ID para Mossoró. E além do update tem um delete, que é para você apagar registros da tabela baseado em uma condição. A gente mostra aqui, ó. Você pode fazer assim também o update. Ou seja, a categoria ID de filme vai receber 8 em todos os casos onde a categoria ID estiver dentro dessa consulta aqui, ó. Like comédia. O delete, apague todo mundo que tiver comédia e qualquer coisa depois. Cuidado com o delete, né? Porque você não apagar um registro que precise de uma chave. Apenas a apresentação do delete e do update, né? A gente já tinha comentado antes, mas não nesse material aqui. Tinha comentado naquele outro que estava aberto, que é esse aqui. Infelizmente a aula não gravou, né? Tá gravando esse finalzinho aqui. A gente viu aqui, ó. Todos esses dois materiais estão aí aqui. Na aula passada a gente viu por esse material, update. Mostrei agora nesse outro. O truncate, ele vai apagar a tabela, tá? E todas as linhas da tabela. Ele dá aqui remove rapidamente todas as linhas da tabela. Como a gente não vai entrar no assunto de transação, não vou explicar aqui. Mas uma transação que é delimitada por begin, por um begin end commit, é quando você, por exemplo, quer realizar vários. Por exemplo, você vai realizar uma transação que faz vários inserts de uma vez. Faz um insert, outro insert, outro insert, vários inserts. Se um daqueles inserts der errado, por exemplo, a transação não ocorre e ocorre um rollback, onde aqueles inserts anteriores não são inseridos de fato. Isso é uma transação, né? E aqui o que está dizendo é que ele não pode ser usado com rollback. Desculpa, com truncate. Estou cansado. Bem, o assunto ele finalizou. Eu não vou garantir, estou gravando aqui isso. Eu não vou garantir de fazer uma nova aula explicando essa parte de consultas, tá? Mas vou disponibilizar esse script aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque vocês não têm essa base, mas apenas para estudar, se quiser. Eu disponibilizo. Se você quiser, eu disponibilizo esse script aqui para você. Para você disponibiliza lá? No material. Beleza? Então eu vou finalizar aqui porque não gravou. Uma pena, né? Foram mais de 2 horas aí de aula. Deu aquele erro. Mas enfim, de todo jeito você pegou o assunto. E eu vou disponibilizar e mandar uma mensagem que quem não enviar até amanhã de manhã o projeto, já tem 0 no projeto. Eu preciso saber, já era para eu estar sabendo e até agora nem todos enviaram. Beleza? E terça-feira, prova, assunto SQL. Beleza. Beleza? Valeu então. Um abraço. Valeu, Tiago.